Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática e hoje nós iremos ver algumas situações que aparece a função exponencial, só que dentro dessas situações nós vamos resolver de acordo com o nosso conhecimento, independente de uso de fórmulas, o conhecimento que nós já temos adquirido para as situações que serão apresentadas. Eu me chamo professora Renata e vamos ver então a função exponencial situações iniciais. Nós estudaremos 3 situações, tá? Vamos ver a situação 1. Em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada hora. Nosso objetivo é montar uma tabela com o número de bactérias nas 7 primeiras horas, sendo que existem 100 bactérias no início dessa cultura. Então, gente, vamos iniciar agora já montando uma tabelinha com as informações hora após início e número de bactérias. Perceba que iniciou, não se passou nem uma hora e já começou com 1000 bactérias, tá? Lembra o contexto da questão. Lá foi dito que a população dobra a cada hora. Significa dizer, então, que após a primeira hora eram 1000 bactérias e agora serão 2000 bactérias. Passada-se mais uma hora, ou seja, após 2 horas, eu voltei agora 4000 bactérias. Lembra que está dobrando. Então, se eu tinha 2000, o dobro de 2000, 4000. Passado-se mais uma hora, após 3 horas, eu voltei agora 8000 bactérias. Passado-se 4 horas, o dobro de 8000, 16000 bactérias. Passadas-se 5 horas, eu voltei então agora 30.000 bactérias. Eu estou sempre calculando o dobro, tá? Após 6 horas, eu vou ter agora 64.000 bactérias e, por fim, passadas 7 horas, eu vou ter um total de 128.000 bactérias. Todo o tempo eu estou dobrando, tá? Olhando para essa tabela, nós podemos ainda fazer alguns questionamentos adicionais. Por exemplo, este aqui. Na primeira hora, a quantidade de bactérias aumentou em 1000, ou seja, era 1000 e passou a ser 2000. E na segunda hora? E na terceira hora? E aí vem a pergunta, por que esse valor não é sempre o mesmo? Então, aqui eu já coloquei, né, as 3 primeiras horas, para você entender o contexto da questão, tá? Ele diz, na primeira hora, aumentou em 1000, ou seja, começou com 1000, foi para 2000. E na segunda hora, qual vai ser a nossa resposta? Na segunda hora, eu tenho 4000 bactérias. E na terceira hora? Dobrou. Então, eram 4000, passaram-se a ser 8000 bactérias. Por que esse valor não é sempre o mesmo? Justamente, gente, porque nessa função nova que nós estamos vendo os contextos onde ela aparece, aqui ela não está dependendo do tempo. Não é uma função linear, tá? Nesse caso aqui, nós estamos vendo situações onde a função exponencial aparece. E, por esse motivo, a gente já começa a perceber que, por não ser dependente do tempo, que é a unidade de medida em questão aqui na nossa questão, eu não tenho como ter sempre o mesmo valor aumentando. No caso, pelo contexto da pergunta, era 1000, passou a ser 2000, aumentou 1000 bactérias. Pela lógica, nesse raciocínio aí, deveria ser de 2000 para 3000, mas não foi assim. Não foi assim por quê? Porque a função não é linear, não aumenta na mesma quantidade, justamente porque ela não é dependente do tempo. Uma segunda pergunta. Existe uma lógica na sequência de valores que indica a proporção entre a quantidade de bactérias em determinada hora e o valor inicial? E qual é essa lógica? Gente, se você parar para analisar as informações que estão nessa tabela, nós já pegamos a tabela toda, tá? Da hora inicial, do tempo inicial até o tempo final, no caso, 7 horas. Olhando para essas informações da tabela, o que a gente consegue perceber? Ele está perguntando lógica da sequência de valores que indicam uma proporção entre quantidade de bactérias em determinada hora e o valor inicial. Vamos analisar, passada-se a primeira hora, o valor de bactérias é 2000 bactérias. E na hora inicial, 1000. Se eu for calcular uma proporção,
inicialmente uma razão, né? Divisão de dois valores em específico, eu vou ter 2.000 dividido por 1.000, então eu tenho como resposta o 2. Se eu for comparar o próximo, há 2 horas com um total de 4.000 bactérias. E comparando esse 2 horas com o tempo de 1 hora. 4.000 dividido por 2.000, eu continuo tendo 2. Então, você percebe que a proporção, a igualdade de razões é a mesma. A proporção, nesse caso aqui, é 2. E esse 2 está relacionado ao quê? Será que dá para você me dizer qual era a condição lá no começo da questão? À medida que a hora se passava, aumentava de que forma? Você deve lembrar que era o dobro. Então, esse 2 que nós acabamos de encontrar aqui como proporção, foi dito lá no começo da questão. A nossa resposta para qual é essa lógica é justamente o dobro. Eu estou sempre calculando o dobro passado-se 1 hora. Então, para dar a resposta para essa questão, é justamente isso. Eu estou calculando sempre o dobro, tá? E assim a gente termina a primeira situação, certo? Vamos passar agora para a segunda. A situação 2 diz o seguinte. Uma pessoa fez um empréstimo em um banco no valor de R$10.000 para pagar depois de 3 meses a taxa de juros de 3% ao mês no regime de juros compostos. E aqui a gente já para e se pergunta, juros compostos? O que é isso? Bom, gente, juros compostos, ou também chamado de juros sobre juros, são aqueles nos quais, após certo período, ou após certo tempo de investimento, são somados ao montante do período anterior. Então, nós chamamos de juros sobre juros justamente porque eu preciso, em um certo período, somar ao valor que eu tinha lá anterior a ele, tá? E é isso que a gente vai usar para resolver essa questão. Vamos ver. Letra A. Qual será o montante a pagar no fim do primeiro mês? Então, gente, aqui nós temos que lembrar o valor inicial que foi dado na questão, que é 10.000. Vamos agora fazer o cálculo dos juros. Eu preciso calcular 3% de 10.000, tá? Observa, gente, que aqui está faltando um zero, tá? Eu estou calculando 3% de 10.000. Aqui só faltou o zero, mas não interfere no nosso resultado, tudo bem? 3%, lembre, 3 dividido por 100. 3 dividido por 100 na sua escrita decimal é 0,03. E isso multiplicado por 10.000, está faltando zero, tá, gente? Resulta como 300. E agora? Agora, eu preciso lembrar que eu estou trabalhando com juros compostos. E, por serem juros compostos, lembra da definição que eu estou fazendo a soma com o montante anterior? Quem é o montante anterior ao final do primeiro mês? Era o 10.000 com 300. E aí, eu tenho 10.300 como resposta no final do primeiro mês. Ou seja, essa pessoa que fez esse empréstimo nesse banco, ao fim do primeiro mês, vai pagar para o banco R$10.300. Vejamos agora a letra B. E após o segundo mês? Lembra, eu estou com juros sobre juros. Então, todo o cálculo anterior foi repetido, tá? Então, já no final do primeiro mês, eu já tenho 10.300. Atenção, aqui está faltando um zero, tá? É 10.000 e não 1.000. Então, eu já tenho guardadinho que ao final do primeiro mês, eu vou ter 10.300. E no segundo, eu vou fazer o mesmo processo, só que agora calculando para o segundo mês. Eu não vou calcular o 3% em cima do 10.000, que era o valor inicial solicitado. Não, por quê? Porque passado-se um mês, eu já tenho 10.300. E isso significa dizer que eu vou ter que calcular esse 3% do 10.300 e somar ao próprio 10.300. Então, ó, já temos a soma aqui montada. 10.300 mais 3% de 10.300. Isso para nós vai ser igual a 10.300 somado a 309. Então, a nossa resposta, após o segundo mês, essa pessoa vai pagar para o banco R$ 10.609. Bom, continuando aí, agora a pergunta é a seguinte: qual seria o montante a pagar no final de N meses? Ou seja, agora nós vamos generalizar. Então, para isso, nós precisamos lembrar de algumas palavrinhas-chave, né? E sua sigla, sua letra que representa.
Vamos chamar M para montante, C para capital e I para taxa de juros. Observe que o montante após o primeiro mês vai ser o capital somado a taxa vezes o capital, tá? Que foi o procedimento de cálculo que nós fizemos. Aqui nós estamos só colocando esse capital em evidência, tá? Então, na hora que eu coloco esse capital em evidência, vai da seguinte forma: montante após o primeiro mês é igual a capital, fica 1 mais taxa, 1 mais I. E no segundo mês, como é que isso fica? Lembra que no segundo mês eu já tenho o montante do primeiro mês e ele vai ser somado à multiplicação da taxa vezes o montante do mês anterior, que é a do primeiro mês. Aqui eu também posso fazer a substituição. Quem é o montante do mês 1? O montante do mês 1 é capital que multiplica 1 mais taxa. E isso se repete, tá? Porque lembra que eu também tenho esse montante 1 sendo multiplicado pela taxa, agora para o mês 2. Então, note que, em evidência, esses termos aqui, ó, capital que multiplica 1 mais taxa, certo? Quando eu coloco isso em evidência, como é que fica? Fica escrito da seguinte forma: capital que multiplica 1 mais taxa que multiplica 1 mais taxa. E esse 1 mais taxa, tá vendo que ele se repete? Isso me permite colocar ele na forma de potência. Então, vai ficar escrito como: montante após o segundo mês é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao quadrado. Tá? E escrevendo isso para um mês N qualquer, como é que a gente encontra a nossa escrita? Vou só juntar para cada coisa para a gente poder enxergar a generalização. Repetindo aqui, montante após o primeiro mês é capital que multiplica 1 mais taxa. Montante após o segundo mês é capital que multiplica 1 mais taxa ao quadrado. Perceba as potências aparecendo. No primeiro mês, eu tenho 1 mais taxa, e quem é o expoente? É o 1. Não está posto ali, porque nós não precisamos colocar, mas o expoente desse 1 mais taxa é a unidade. No segundo mês, apareceu 1 mais taxa elevado ao quadrado. Se eu generalizar isso para N meses, eu vou ter montante para um tempo N, é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a esse N. Então, isso para nós já é a nossa resposta para essa letra C, a forma generalizada, tá? Vamos agora para a situação de número 3. Na situação de número 3, diz o seguinte: um biólogo acompanhou o crescimento da folha de uma planta aquática, cuja forma da superfície lembra de um círculo. Durante suas observações, percebeu que a cada mês o diâmetro da folha da planta triplicava. Se no início das suas observações o biólogo mediu a folha e obteve 1 centímetro de diâmetro, qual será o diâmetro que ela terá ao final de seu prazo máximo de sobrevivência, que é de 4 meses? Bom, aqui, como suporte, nós já montamos uma tabela. Essa tabela vai nos ajudar para que a gente perceba esse crescimento do diâmetro dessa folha mês a mês, tá? Então, já colocamos aqui tempo após a observação inicial e aumento do diâmetro. Então, após um mês, 3 centímetros. Lembra que ela começou com 1 centímetro e triplicava. Essa informação é muito importante, tá? Então, se eu tivesse o tempo 0, a resposta lá para aumento do diâmetro seria 1 centímetro, que é o diâmetro inicial. Passado-se um mês, agora eu tenho 3 centímetros, triplicou. Passado-se 2 meses, eu vou triplicar mais uma vez, então era 3 centímetros, 3 vezes 3, 9 centímetros. Passados-se 3 meses, 9 vezes 3, 27 centímetros. Passados-se 4 meses, 27 vezes 3, 81 centímetros. Já encontramos aqui a nossa resposta, apenas usando a tabela. Então, gente, já demos a resposta para a questão, tá? Porque a pergunta era:
qual será o diâmetro que ela terá ao final de seu prazo máximo de sobrevivência, que é de 4 meses. Acabamos de encontrar apenas com o suporte da tabela, fazendo as continhas. Nossa resposta é 81 centímetros. Mas essa questão, ela cabe a algumas outras análises, inclusive a análise do gráfico, como é que esse gráfico está se comportando. Nós já vimos, desde lá a primeira situação, que as chamadas funções exponenciais, elas não são dependentes do tempo, da unidade de medida tempo. E essa questão aqui, ela também está relacionada com o tempo. Então, nós vamos ver outros valores, além destes aqui que foram colocados, e vamos ver também como é que esse gráfico se apresenta para nós. Então, vamos lá. Aqui montamos uma tabela um pouquinho maior, com um pouquinho maior de tempo, tá? E vamos ver como é que isso se comporta. No caso, para o tempo igual a 0, o nosso diâmetro é de 1 centímetro. Por quê? Porque lá na questão foi dito que, durante as observações, né, percebeu-se que a cada mês o diâmetro da folha da planta triplicava e, no início das observações, quando o biólogo fez essa medição, a medição era de 1 centímetro. Tá? Então, tempo 0, diâmetro 1 centímetro. Agora sim, nós vamos aplicar a ideia que foi passada na questão, de triplicar. Então, após o primeiro mês, 1 vezes 3, 3. Após o segundo mês, 3 vezes 3, 9. Após o terceiro mês, 9 vezes 3, 27. Após o quarto mês, 27 vezes 3, 81. Após o quinto mês, 81 vezes 3, 243. Após o sexto mês, 243 vezes 3 dá 729. Perceba que, como todo o tempo as informações desta tabela estão sendo múltiplos do número 3, é como se aparecesse uma potência desse 3. Quem é o 1? O 1 nada mais é do que o 3 elevado a 0. Quem é o 3? O 3 é o 3 elevado a 1. Quem é o 9? É o 3 ao quadrado. Quem é o 27? 3 ao cubo. Quem é o 81? 3 à quarta. Quem é o 243? 3 elevado à quinta potência. E, por fim, para esta informação da tabela, quem é o 729? É o 3 elevado à sexta. E se você parar para prestar atenção, todas essas potências que eu falei são exatamente essas informações aqui, ó, na coluna tempo. 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado ao quadrado, 3 à terceira e assim sucessivamente. E como é que esse gráfico se apresenta? Ele se apresenta desta forma. Observe que ele não é linear. Por isso, a função exponencial, os valores não aumentam na mesma proporção. Tá? E aí mostra para nós uma curva característica da função exponencial, tá? Com alguns detalhes, algumas observações que nós vamos mencionar na nossa próxima aula. Esse foi o nosso estudo de situações iniciais de função modular. Até a próxima aula.